Já que tu entraste aqui no Canadá e começaste logo muito cedo a trabalhar na área da comunicação, primeiro com o CD-ROM, porque isso já é uma forma de comunicar, depois no jornal fizeste um bocadinho de rádio, passaste pela cobertura de eventos ao fim de semana. Como é que tu vês, principalmente na nossa comunidade, não é? Que é aquela que mais nos interessa e preocupa, a comunicação social, a forma de comunicar, os jornais, as revistas, a rádio, as televisões, os podcasts, tudo o que existe. Tu achas que evoluímos? Houve evolução. Eu acho que, boa ou má, há sempre evolução, não é? Estas brincadeiras de podcast, de vídeos que se possam fazer para pôr online, é das melhores formas para qualquer uma pessoa que tenha um negócio de fazer publicidade do seu negócio, de estares aqui, falares do teu produto, dos teus serviços. O que é giro é ver a juventude hoje em dia ter orgulho da pronúncia, porque uma pronúncia não é falar-se mal a língua, a pronúncia é a pronúncia. Claro. Fazia um programa na quinta de manhã e depois outro na sexta à noite, e eu super nervoso naquela altura. Foi sempre uma coisa que achava engraçado e queria experimentar, e quando comecei, e eu acho que era péssimo, porque cá está, não fui à escola para isso, não sou jornalista, não sou locutor profissional nem nada do género. Segundo episódio da segunda temporada do Sem Espinhas, onde vamos finalmente receber um homem. E hoje temos Jamie Iria, o chefe, o mentor, o criador de todo o Ora Cá Estamos, que nos vai falar da sua vida profissional, do seu percurso pessoal. Vamos desvendar um bocadinho quem é que é Jamie Iria. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Jamie, bem-vindo aqui ao teu estúdio do Sem Espinhas. Muito obrigado pelo convite. Ainda não te tinhas sentido assim, desta forma? Eu normalmente estou desse lado, né? Normalmente sou eu que estou a fazer as perguntas e tal. Mas pronto, vamos a isto, vamos embora, vamos para a frente agora com este novo... Este é o novo modelo do Sem Espinhas, não é? É um modelo vintage. É. Por isso é que nós estamos aqui os dois a conversar. Está giro, está bom. Olha, antes de te perguntar muitas coisas que tenho aqui para te perguntar, eu vou ter que te fazer a pergunta que a convidada anterior nos deixou. E okay. A pergunta era, qual é o sentido da vida, como é que foi, qual é a melhor forma de viver? Qual é o sentido da vida? Isto quase que não vale, porque eu estava a gravar esse programa, portanto eu ouvi a pergunta. Isto vai ser giro, vai ser... quando começarmos a ver os programas seguintes, mas vou-te se calhar dar aqui, isto é armado em chefe, mas se calhar vou dar aqui um conselho, não deixar a pergunta no ar, que é para a pessoa que venha a seguir não saber a resposta, porque senão depois começam a pensar na resposta. O que é que disse? Não sei, vamos ver isso, vamos pensar no assunto. Mas a pergunta era... qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Para ti, na tua ótica. Rir, estar bem na vida, não levar as coisas muito a sério, tentar sempre estar bem disposto, porque eu acho que a vida já nos dá já nos passa tanta rasteira, não vale a pena estarmos sempre de mau humor e eu estou a dizer isto e eu sou ser humano na mesma e também tenho os meus momentos em que me vou abaixo e que tenho stress e que tenho essas coisas todas, mas tento cada vez mais focar-me em estar bem disposto e tentar fazer com que as pessoas à minha volta estejam bem dispostas. Aliás, isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Desde miúdo, sempre fui conhecido como aquele miúdo que nunca não sabia estar quietinho, sossegadinho. Eu tinha que ser o palhacinho. Eu tinha que andar sempre a fazer as minhas palhaçadas para ver se as pessoas se riam.
eu estava bem a ver as pessoas bem dispostas. E Por acho isso é que eu continuo. ainda aqui estou. Pois. A trabalhar com É isso. vocês. É por isso. É por essa boa disposição. Olha, agora gostava que nos contasse um bocadinho do teu percurso de vida. Eu sei que tu nasceste aqui, Sim. depois foste para Portugal, depois voltaste. Voltaste de férias e acabaste por ficar. Ping-pong, foi mais ou menos. E depois casaste e depois estudaste Pois e essas fizeste partes- montes de coisas essas ao partes mesmo piores tempo. da minha vida. Não, estou a brincar. Tu Olha, nasces aqui. eu nasço aqui em 1977, façam as contas. Ah, nasci cá. Portanto, os meus pais emigraram para o Canadá em 68. E eu nasço em 77, tenho uma irmã mais velha que, curiosidade, não nasceu aqui, nasceu em França, porque também como a tua primeira convidada, a Dona Iana, os meus pais também passaram pela França. É interessante, tiveram quase que o mesmo percurso. Houve muito, eu já conheci várias pessoas aqui na comunidade portuguesa que teve esse precisamente esse Os percurso. meus pais também o fizeram, também tiveram em Paris durante, não sei ao certo se foram 4 ou 5 anos. Entretanto, nasceu a minha irmã lá, mas depois decidiram emigrar para aqui. Depois nasço cá, estou cá até aos quase 6 anos e foi na altura que decidiram voltar para Portugal. Os meus pais voltaram para lá, construíram casa, mas foi mesmo para ficar. E, portanto, aí começa a minha aventura em Portugal. Foi difícil, porque Que língua é que falavas? eu falava mais inglês. Porque é o síndrome do segundo filho. Eu acho que, porque eu vejo isso nos meus também, o Tiago é aquele que tem mais dificuldade em falar português, porque, cá está, quando se tem um irmão mais velho, há sempre aquela coisa de falarem a língua do país, né? Neste caso, aqui no Canadá, falar inglês. Eu tinha a minha irmã com quem eu falava mais inglês e pronto, e eu acho que por essa razão, não sei bem porquê, enverdei mais pelo inglês. Quando chego a Portugal, percebia tudo o que me diziam, os meus colegas falavam comigo, as pessoas falavam comigo, eu percebia, não conseguia, era realmente dar a resposta. Né? E tu ainda, apesar de teres tão tenra idade, de seres tão novinho, tu, em termos emocionais, tu sentias-te mal, tu sentias-te de parte, tu sentias que não pertencias ali. Foi complicado para ti, se calhar, fazer amizades ao início? Foi complicado porque, portanto, estamos a falar em meio dos anos 80. Ninguém falava inglês na escola na altura? Não, ninguém falava inglês. Não havia, por exemplo, hoje em dia, eu acho que Portugal hoje em dia está muito mais avançado nesse aspecto. Eu acho que as crianças, quase que devido à televisão e aos telefones e tudo isso, o inglês está sempre presente. Naquela altura ainda não. Havia programação inglesa nas televisões, mas também não havia quase canais nenhum. Também não havia... Era uma vez por semana que havia um filme em inglês. Exatamente. Portanto, quando eu vou para a escola, senti um bocadinho realmente... sentia-me mal, porque depois os miúdos são miúdos. Os miúdos não percebem as coisas, não é? E começam a gozar, e olha este não sabe falar, e que diz, como é que disseste essa palavra, como é que foi? Claro, cá está, não sabia, não tinha a pronúncia certa, não conseguia falar como deve ser, e então era... E hoje falas tão bem, benza-te Deus. Ui, não. Eu tento. Mas foi difícil, aqueles primeiros anos foram difíceis, ali até à 4ª classe, e a passar pelaquela fase dos ditados em português, em que quando os meus colegas davam 5, 6 erros, a minha página era completamente vermelha, não é? Porque cá está, o meu cérebro trabalhava muito no inglês e a fazer as traduções de inglês para português, a tentar escrever, havia essa grande dificuldade, não é? Mas por um lado, porque naquela altura... fizeste um erro, tens que fazer 20 vezes, não é? Era a noite inteira? Era a noite inteira, comigo era a noite inteira. E nessa fase tu usaste essa tua forma bem disposta e de palhacinho, como tu há bocado referiste, para ultrapassar essas dificuldades com os teus colegas? Era a defesa que eu tinha, não é? Eu tinha que tentar ter algo que os outros talvez não tivessem, não é? E descobri logo de muito jovem que o fazer rir, as pessoas gostam de pessoas que têm aquele lado positivo, né? E eu acho que ainda hoje continua a ser um bocado assim. E aqui no estúdio eu estou sempre na brincadeira e tudo mais, nunca deixei de o ser.
E vem daí, e vem desse facto que foi a forma como eu consegui de entrar nos grupos e de ser bem-vindo, não é? E de te destacares para que começassem a querer estar ao pé de ti. Aquilo é engraçado. Ele não diz nada que se aproveita em português, mas ele é engraçado. Mas é giro. Olha aquela coisa, palhacinha. E depois, quando vais para o ciclo preparatório, para o 5º, 6º ano, aí já falavas bem português? Prontos, cá está. A dificuldade às vezes é boa num sentido, né? Fez com que eu me aplicasse mais na escrita e no português, porque eu não queria ser gozado, percebes? E então fez com que, por exemplo, eu passasse a ter a tal página toda a vermelho, cheia de erros, para não ter erros. Ou tentava não ter erros, porque para já tinha que fazer aquelas palavras 1001 vezes, portanto aprendi muito com isso, mas também queria que passasse despercebido, não é? Que não me apontassem o dedo como sendo, claro, olha, ele que não percebe. Embora com o nome que tenho, Jamie não é um nome... Até aí eles deviam dizer assim, Jamie, quem é que se chama Jamie? Exatamente, também tive, esse foi outro trauma que eu tive, não é? Porque eu acho que muitas das pessoas pensam que, porque falo português e que sou português e tudo mais, o meu nome é Jaime. Não é Jaime, é mesmo Jamie, J-A-M-I-E. Foi um nome canadiano, nasci cá e os meus pais quiseram, claro, gostaram e pronto, tudo bem. Eu na altura nunca não gostava do meu nome. Hoje em dia adoro o meu nome, acho o meu nome super porreiro, acho que é um nome que tanto é masculino como feminino cá, soa bem, gosto do nome. Mas naquela altura não, por causa disso, não é? Porque era mais uma coisa que eu tinha que, claro, ser gozado, não é? E desde tenra idade, desde o ciclo que eu fiquei a ser Jaime, eu era Jaime, e eu deixava porque não queria ser gozado, não é? Portanto, o meu nome, ainda hoje em dia, eu chego a Portugal e já nos aconteceu estarmos de férias e vir um colega meu de escola, Jaime, e os meus miúdos olharem tipo, quê? Quem é o Jaime? Tu és o Jaime, parece um agente secreto, agora és o Jaime. Mas pronto, mas voltando à língua, melhorei o máximo que pude na altura. Depois fizeste a secundária toda lá. Sim, fiz tudo, portanto, eu fiz a escolaridade toda, acabei até acabar o liceu em Portugal, salvo o 8º ano. No 8º ano eu venho ao Canadá porque os meus pais estavam a tratar de papelada e não sei o quê, e tiveram que vir cá para tratar disso tudo, exames médicos, coisas assim do género. E claro, não ia ficar em Portugal sozinho, venho também com eles e fiz o 8º ano aqui. Não me lembrava dessa parte. É verdade. E foi, realmente, eu acho que foi o ano que eu digo que ainda bem que aconteceu, porque foi no 8º ano, e só fiz mesmo, eu cheguei aqui, acho que a escola começava no dia a seguir, uma coisa assim do género, e saí uma semana antes, voltámos para Portugal uma semana antes da escola acabar. Eu vim fazer o 8º ano cá. Mas foi nesse ano que eu voltei a melhorar o meu inglês, que nessa altura já estava, portanto já tinha virado, não é? Claro. Eu já falava, compreendia e escrevia muito mais português do que inglês. Naquele 8º ano virou um bocadinho a coisa, voltei, daí que eu, embora tenha a pronúncia a falar inglês, não é muito notável, por causa desse ano, porque eu voltei a comunicar em inglês e voltei, eu acho que estava aqui alguma gaveta aqui atrás, o inglês ficou todo e foi o que me ajudou a manter o inglês. E depois também volto para Portugal, e Algarve sendo Algarve, tenho um vizinho que é de Massachusetts e tenho outro que é escocês. O sonho de qualquer pessoa é saber dizer Massachusetts. Massachusetts. Eu tive que aprender porque ele ensinou. Mas cá está, falava com eles em inglês quando estávamos cá fora, a jogar basquete, seja aquilo que for, porque o escocês não falava português. E os teus pais assim, estou tão orgulhosos no meu Jamie, que até sabe falar inglês. Não, eu acho que os meus pais... Não sei. Para eles era natural. Para eles era natural, sim. Acho que foi sempre, o inglês esteve sempre presente na nossa casa. E eras o melhor aluno de inglês na tua turma depois lá? Era, se não fosse tão balda. Quer dizer, eu era... Em vez de destacares no inglês e deixares os outros terem 27 erros... Olha, eu hoje...
eu hoje tenho os meus filhos e hoje tento-lhes ensinar a não esconder, fazer... esconder essas nódoas. Não, eu sou muito frontal com essas coisas. Eu tento é lhes dizer não façam o que eu fiz, né? Eu era tão balda, que no liceu tu tinhas a hipótese de tirar, portanto, se quisesses fazer as provas depois para a universidade, terias de fazer o inglês, agora já não me lembro qual era a designação certa, mas era um inglês mais avançado, onde tinhas que ler livros e não sei o que, ou podias fazer o inglês básico se não era uma coisa que tu quisesses seguir na universidade. E eu fui para o básico, é claro, evidentemente. Como se tivesse começado a aprender porque inglês ontem. era muito fácil, era aquele inglês básico que eu, é claro, com uma perna atrás das costas, estava à vontade e por que não, né? Depois, no 12º ano, é que eu decidi que se calhar deveria ter feito inglês porque queria entrar na universidade. E fui fazer a prova de entrada na universidade, na qual tive uma nota razoável, tudo baseado no simples facto que eu sabia falar bem inglês, e então foi-me fácil inventar muita coisa, inventei muito, mas devo ter inventado bem porque tive uma boa nota. Mas nessa altura, tu chegas a entrar na universidade lá, ou é quando vens para cá? Não, cá está, como era balda, não tive a média suficiente naquele ano para entrar no curso que eu queria entrar, ainda fui até à Universidade de Portimão, inscrevi-me no curso de advocacia. Tem tudo a ver contigo. Tem tudo a ver comigo, mas puxei o travão de mão e disse assim, pá, não, deixa-me pensar bem nisto, não estava a sentir a coisa. Eu sempre fui criativo, no aspecto, sempre gostei de desenhar e sempre gostei de fazer esse tipo de coisa, só que naquela altura em Portugal só havia, pelas minhas pesquisas, havia um curso interessante, que agora já nem me lembro bem qual era o curso, mas lembro-me que era no Norte, em Braga. E o curioso disto tudo, na altura, eu ter mencionado à minha mãe, ela, para tão longe, vais para tão longe. Pior foi a minha irmã Teresa, que quando é muito mais velha que tu, quando disse que queria ir para Belas Artes, e os meus pais, para Belas Artes, minha rica filha, o que é que tu depois vais fazer com isso? Tu vais trabalhar em quê? Porque também havia um bocado isso. Eu acho que foi logo a seguir que começaram a abrir os IADs e os ESADs e tudo isso. Foi logo a seguir, já eu cá estava, porque se Braga era longe, eu vim para Toronto, não é? Claro. É evidente. Longe por longe, se fica mais me põe a vista em cima. Eu vinha de férias, foi uma altura que a minha mãe também veio cá, já também não me lembro porquê, porque a minha irmã... Mas tinhas cá a tua irmã? Tinha cá a minha irmã e, portanto, vim e como não estava a trabalhar na altura, estava à espera do próximo ano para fazer as novas provas para a universidade, disse, olha, deixa-me ir conhecer como deve de ser, agora como adulto, jovem ainda, a cidade onde nasci, bora lá, vamos com um bilhete de 3 meses, acho que foi na altura, e cá estou, não é? 3 meses depois ainda cá estou. Se é que foi prolongar a viagem, a estadia? Foi porque arranjei emprego sem estar à procura. Mas era isso que eu agora te ia perguntar. É muito engraçado, porque eu já ouvi várias vezes mencionares que desenhas muito bem, e não tenho a menor dúvida, mas eu nunca vi. Pois não? Tens que fazer uns rabiscos aqui nesta parede. Fica combinado, um dos quadros vai ser meu. E foi à conta disso que ficaste cá, que tiveste uma proposta de trabalho, sem sequer estar, se calhar, à procura. Havia uma empresa, inclusivamente, que era com muitas, tinha muitos membros da comunidade envolvidos nesse projeto, que era um CD-ROM para crianças, onde era interativo, portanto, os miúdos clicavam nos certos sítios da história, dos bonequinhos, e havia uma história a contar e não sei o quê. Portanto, eu basicamente desenhei aquele CD-ROM todo. Foi um projeto que durou 14 ou 16 meses, ou o que é que foi. Isto é mesmo giro. Eras mesmo sem experiência absolutamente nenhuma. Eu basicamente, eu lembro-me de, na altura, a minha irmã ficou a saber que andavam à procura de alguém que desenhasse, e eu fiz uns desenhos nos papéis ali na cozinha, que ela enviou por fax a eles, ok? Isto é para a gente ver a idade, né? Enviou por fax e eles gostaram do estilo do desenho e fui falar com eles, quiseram falar comigo, mas é que aquilo tinha que ser feito, obviamente, no computador. Eu nunca tinha tocado em computador, a não ser jogar uns joguinhos e não sei o quê, portanto, eu nunca tinha feito nada em computador. E eles disseram-me assim, olha, ficas, se quiseres, estás aqui 2 semanas, e tentas utilizar o programa do computador para fazer os teus desenhos. Se conseguires fazer isso e se gostas, ficamos aqui com o projeto.
E foi o que eu fiz. E eu, ao fim de uma semana, já estava a desenhar com o programa como se nada Que fosse. giro. E cá está, descobri um outro lado meu que eu até àquela altura não conhecia, porque nunca me tinha dedicado a isso, que é realmente, tenho uma facilidade em aprender software de computadores, ainda hoje em dia Pois. é o meu forte. A tecnologia, foi aí que começou este relacionamento com a tecnologia, começou Casaste aí. as duas coisas, a comecei as criatividade com a duas coisas. tecnologia, o que é super útil, Yeah. claro. Portanto, para um miúdo... És um de- self-made man. eu acho que foi o destino, tipo, a mostrar aquilo que eu devia estar a fazer, porque foi realmente, e é aquilo que eu gosto de fazer, é ser criativo e desenhar e criar coisas interessantes. E foi muito bom naquela altura, tinha 19 anos, a ir para os 20, a fazer aquilo que eu gostava e ainda por cima me pagavam. Quer dizer, isto é... Bem, isto foi um espetáculo, não é? E quando chegaste cá nessa altura, portanto, tanto começaste a trabalhar, mas naturalmente que também tinhas tempos livres e fins de semana, não sei o quê. Tu tinhas cá amigos Não. de quando estiveste no Não, oitavo ano? Ou... Tinha um amigo que só fiquei só voltámos a reconhecer, I guess, depois, que foi o Nuno, mas isto já ao fim de um ano e tal de cá estar, e foi através da Dona Iana, grupo de amigos em comum, coisas assim de um bocado estranhas de terem acontecido, mas lá estava o Nuno, que tinha andado comigo na escola no oitavo ano, e ainda hoje em dia é um dos meus melhores amigos cá. E continuámos, portanto, essa amizade, mas não tive... Não foi fácil não essa parte. Não foi... Foi bom porque eu vinha, está bem que vinha do Algarve, mas não deixava de ter 18, 19 anos, não tinha assim grande, não tinha vivido assim grandes vidas, não é, ainda. Acho que não conhecia o mundo, por assim se dizer, e vir para uma cidade como Toronto com aquela idade e já ter algum dinheiro, porque estava a trabalhar, tinha Claro. algum dinheiro. E estava em casa com a minha irmã, que me ajudou nessa fase e que eu tive com ela, que teve a paciência de maturar durante aqueles primeiros anos. Mas foi giro conhecer Toronto. Eu pegava, ia no elétrico até à baixa da cidade, andava para cima, para baixo, para o lado. Eu queria era conhecer, porque vinha de Lolé. Lolé City, adoro Lolé, aquilo é uma cidade, mas nada que se compare com Toronto, Claro. não é? Portanto, para mim, naquela idade foi giro. E depois a gente vai conhecendo as pessoas, né? Vamos conhecendo A, B e C, e vais criando amizades. E depois, pouco depois, conheci a Dona Iana também. E depois desse projeto do CD-ROM, o que é que foste fazer? Foi nessa altura, quando esse projeto estava a acabar, foi quando eu conheci a Ana. Aí vinha a Dona Ana. Aí entra a Dona Iana, porque eu já estava com planos de voltar para Portugal. Porque Tu querias voltar depois disso? Eu nunca tive intenção de ficar cá. Mas como recebeste essa proposta de trabalho e correu bem, e tu percebeste que era uma coisa que gostavas de fazer, e tinhas aí o teu instinto a florescer, que era a tua criatividade e o saberes desenhar bem, não sei o quê. Eu pensei que depois havia tinhas... sempre aquele lado de... Pertencias lá nessa altura. Porque eu não saí de Portugal para vir para o Canadá. Eu vim cá passear, vim cá passar umas férias. E fiquei mais tempo, mas eu, na verdade, eu não deixava de ter, e ainda continua a ser assim. Para mim, Portugal é Portugal e o meu coração está lá, mas percebo que aqui tenho outras oportunidades e isso tudo. Mas naquela altura não estava com grande interesse para já. O frio, aquele primeiro inverno que eu passei cá, Deus me livre, Nosso Senhor, para um algarvio não faz nada bem. Mas depois encontraste o calor no colo da Dona Iana. Da Dona Iana, da minha outra Conheceste-a num inverno ou num verão? Perto do verão, já, acho que foi, não sei, já foi há... Aquela já andava assim um bocadinho mais descapotável e tu logo ali a deitar uma jovem, uma mochoila toda jovem ali, uma minhota. E conheceram-se através de amigos? Sim, na altura a minha irmã trabalhava na Serve Radio. A tua irmã também trabalhou na Serve Radio? Trabalhou, era recepcionista lá, e foi na altura em que a Ana começou a trabalhar na Serve. E eu conhecia, por causa da minha irmã, conhecia o Luís Gaio, que trabalhava lá, e que ainda trabalha, acho eu, na Serve, e foi assim. Conhecemos-nos ali,
E o resto essa é a história, não é? Mas não E sei pronto, se quer e saber mais da beijos e história. essas coisas todas. Não, essas coisas não é preciso. Então, e depois, é nessa altura que começas a trabalhar também no surf? Pronto, eu tive ali um bocadinho, tive ali uns meses em que, portanto, como não tinha já aquele primeiro trabalho, andei a ver, trabalhei aqui e ali como para ganhar algum dinheiro, não é? Mas sempre com aquela coisa de querer continuar a fazer, a estar na área da criatividade e de fazer qualquer coisa nesse aspecto. Foi aí que surge a oportunidade de ir trabalhar para o Jornal Milénio. É muito engraçado, desculpa eu interromper-te, mas é muito engraçado isso, porque eu própria, quando vos conheci, eu não tinha a menor noção de onde é que vocês vinham e para onde é que queriam ir. Mas agora que tu contares isto, eu penso assim, realmente, para mim, como é o meu caso e de muitas outras pessoas que chegaram aqui à comunicação social comunitária há meia dúzia de anos, e achamos que já fazemos parte de uma cena e não sei o quê. E depois chegam estes dinossauros, literalmente, e eu penso assim, a sério, há 30 anos vocês já estavam na surf? Há 30... É verdade, quando comecei a trabalhar no Milénio, o Milénio tinha saído, acho que 2 edições. Pois, e tu começaste a fazer precisamente Exatamente. a paginação, A aquelas paginação. coisas todas. Portanto, eu entro Que e... também já estavas farto de saber que sabias fazer isso. Não, nunca tinha tocado num programa que fosse E isso nada. já se fazia tudo no Tudo computador. Mas eu mesmo tive que nessa aprender. altura. Portanto, eu sentava-me ao lado do Luís Pinto, que foi quem me ensinou e quem fez as primeiras edições. Eu sentei-me ao lado dele durante 2 semanas e à terceira semana fui eu que fiz o jornal. Davam-te sempre as 2 semaninhas para aprenderes. Foi. E eu em 2 semanas aprendi a trabalhar com o programa e fiz e desenhei a minha primeira edição do Jornal do Milénio, que foi a edição número 3 ou número 4, uma E coisa te assim. lembras da capa? Não, já não me lembro. Isso é que está mal. Tá mal. Já me desiludiste. Mas- Pronto, já não quero falar mais contigo. Acaba aqui este episódio. Não conversamos mais. Mas foi uma experiência muito boa e cá está, vou aprendendo. Olha, eu realmente gosto muito de fazer isto também. Isto é muito É que as giro. coisas foram aparecendo no teu caminho para tu perceberes o que é que gostarias de vir a fazer no teu futuro. Exato, e gostei tanto do que estava a fazer no jornal, a paginação, e ainda hoje em dia, é engraçado que ainda hoje em dia, se me disseres assim, tens aqui uma revista para fazer, Ficas logo. gosto, é o que eu realmente gosto de fazer. Foi nessa altura que eu depois decidi, ok, olha, vamos lá pôr de parte esta ideia de voltar para Portugal e ir para o curso em Portugal, porque é que eu não faço aqui? Sou canadiano, Claro. posso entrar aqui no colégio, e foi o que eu fiz. Fui para o Humber College, tirei o curso de design, tirei curso de web design também, tirei uma data de cursos no Humber College, e o melhor disso foi, eu basicamente estava a aprender, eu estava a tirar como adulto, portanto estava a tirar os cursos à noite. E aprendia na noite e no dia a seguir estava a aplicar o que tinha aprendido no jornal. A teoria e a prática de mãos dadas, que é a forma Portanto, perfeita. foi a melhor forma que qualquer pessoa pode ter de aprender o trabalho, não é? Porque eu estava a aprender e a utilizar, aprender a utilizar. E foi espetacular, porque eu durante esses 4 anos, eu depois estive lá durante 4 anos e meio, quase 5, no Jornal Milénio. Aprendi realmente muita coisa, não é? Tanto na escola como lá. E foi quando também cheguei a um ponto que eu disse, olha, quero fazer qualquer coisa sozinho, não é? E foi aí que nasceu a minha empresa de marketing, foi nessa altura. Saí do jornal e criei o Creative 7. E o Creative 7, lembras-te qual foi o primeiro trabalho que te tenha marcado, o primeiro projeto? Foi o quê? Foi um logotipo? Foi uma imagem de uma marca? Eu sou muito mau, eu sou péssimo e tu já sabes disso. Outra vez, temos que acabar outra vez eu sou aqui este péssimo. episódio. Eu digo às pessoas todas, digo aos meus clientes, pá, vocês gravem, vocês tirem fotos, vocês fazem, e depois eu sou o pior. Eu não faço essas coisas. O que eu me lembro o meu primeiro escritório foi ali na Dundas Street. Foi um escritório mesmo ali perto da Nova Era, e eu lembro-me que tive a sorte de começar uma empresa, que basicamente era só eu naquela altura, mas comecei com sorte, porque eu já tinha clientes.
Porquê? Os 4, quase 5 anos que trabalhei no jornal ajudaram-me a conhecer muitas pessoas, Claro. porque eu, para além de fazer a paginação do jornal, também ajudava aos fins de semana, nos eventos, ia tirar fotos e fazer a reportagem para o jornal, nessa altura. Também fazias reportagem. Exatamente, levava a camarazinha, fazia a reportagem. Nessas alturas a Dona Iana também apresentava espetáculos e fazia... Portanto, nós éramos aquele casal jovem que andava por aí a fazer muita coisa. E aproveitavam, fingiam que tinham que ir fazer cobertura de eventos e queriam era namorar, ai nanas. Não se diz nada. Mas pronto, portanto, quando eu começo a empresa, já tinha muitas pessoas que diziam, tu fazes isso agora, então olha, preciso disto, preciso daquilo, preciso daquilo outro. E tive sorte nesse aspecto, né? Porque não é fácil começar uma empresa. Os primeiros anos são os piores, tens que andar a procurar e ver se mas clientes. Não há de ter sido só sorte, é porque tu trabalhavam bem, porque as pessoas gostavam do teu já me trabalho. conheciam do jornal e daquilo que eu fazia porque no assim jornal, não pode ser só sorte, por muita sorte, se o trabalho fosse uma porcaria... Pronto, a sorte vem com muito trabalho, não é? Exato. Costumam dizer. A sorte dá muito trabalho. E é nesse momento, ou já tinhas percebido antes, que essa era a tua paixão? Não, eu com o jornal já me tinha percebido que realmente a parte Mas de o design, jornal não te dava tanto jornal para dar ficou-me largas à repetitivo. imaginação. Exato. Porque era assim, à segunda-feira faz-se isto, à terça-feira vais fazer aquilo, à quarta-feira é o dia de fecho do jornal, e à quinta-feira já saiu o jornal, à sexta... Estás a perceber? Ao fim de 4 anos, era vir ao disco e tocar ao mesmo. E eu tinha a necessidade de fazer mais, de criar mais. E queria fazer mais, não é? E daí que eu depois tomei essa decisão de dar o passo de começar a empresa. Que já lá vão E nunca quase te arrependeste porque continuas Ainda hoje continua a existe, perceber já lá que vão tens essa paixão. quase 22 anos. O teu Creative 7 é o teu outro amor. É o meu bebezinho que já está crescido, já está com Já é adulto. quase 22. Tem a mesma idade que a minha filha. Que é engraçado que eu comecei a Creative 7 em 2004, no verão, em junho. A Sofia nasce em agosto. Enfim, muita coisa acontece naquele ano. 2004 foi realmente um ano marcante na minha vida. Olha, então tu vives aqui há 30 anos? Vai fazer agora este ano. anos. É verdade, foi em 96. Portanto. E por esse motivo que acabámos de conversar, de teres feito parte do Jornal Milénio, de teres andado em coberturas de eventos, de continuares de uma forma ou de outra, mas andas sempre aqui por todo o lado. Sim, nessa altura foi giro, porque deu para nós, deu para eu experimentar muitas coisas. Também dei uns toques na rádio na altura. Também fizeste rádio. No canal 2 da Serve Radio, quando apareceu o canal 2, fazia um programa na quinta de manhã e depois outro na sexta à noite. E eu super nervoso naquela altura. Foi sempre uma coisa que achava engraçado e queria experimentar, e quando comecei, e eu acho que era péssimo. Porque, cá está, não fui à escola para isso, não sou jornalista, não sou locutor profissional, nem nada do género, nem eu sou agora. Talvez agora tenha um bocadinho mais de jeito para a coisa, mas continua a não ser profissional. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um microfone à frente e fala, não é? É verdade. Mas há uma diferença entre estar aqui e falar e ser-se profissional. Eu dou valor às pessoas que foram à escola e que aprenderam, porque na escola aprende-se sempre qualquer coisa. Da mesma forma como designer, eu fui à escola para aprender mais alguma coisa. Podia ter aprendido sozinho, claro, mas eu acho que se aprende sempre... pode não ser muita coisa, mas há sempre aquelas bases que se aprende e que acho que tornam a pessoa profissional, não é? No assunto. E é a tua profissão. O que eu fiz foi uma coisa de ser-se curioso e de querer fazer, e lá fui eu e fiz, e foi bom. Foi bom porque eu acho que hoje em dia, o estar com o meu dedo em podcasting, já há mais de 10 anos também, vem daí. Vem desse... Porque costumam dizer que a rádio deixa aquele bichinho, que é qualquer coisa ali que fica em nós e
vamos aprendendo e vamos evoluindo. Pelo menos eu tentava sempre evoluir. Eu detestava, mas gostava de ouvir os meus programas que eu fazia, que eu gravava-os, para ver as burrices todas que eu tinha feito, não é? E para És tentar... o maior crítico de ti próprio. Sou o maior crítico. Eu vejo, tento... Hoje em dia já não, porque isto já não tenho tempo para isso. Já não há tempo. E também estou numa idade que já não quer saber. Mas naquela altura eu ouvia tudo e via... Estou constantemente a dizer isto. E agora estou... E depois disse aquilo. Olha que estupidez, olha o que eu fui dizer. Imagina o que é que... E tentava, todos os programas a seguir, tentava melhorar, e ainda hoje em dia, mas hoje em dia ainda faço essas isso. coisas que achavas mal. Diz? E corrigias essas coisas que achavas... Tentava. Eu tinha um problema. Eu ainda agora falo muito depressa, mas eu acho que naquela altura, então, como bom algarvio, cortava as palavras todas a meio. Falas muito depressa, põe-te na fila, porque antes disso tens a Auriana e a Karina. Pois tem. Mas pelo menos... Tu estás no terceiro lugar do pódio a brincar, desculpa lá, Mas com olha... elas não tens hipótese. Mas tentei ao longo destes anos todos trabalhar na minha dicção. Claro. Porque eu acho que o importante não é mau nós falarmos depressa, desde que a nossa dicção seja boa e que nós possamos fazer com que as pessoas que nos estão a ouvir nos percebam. Mas sabes, eu acho que hoje em dia, e como tu dizes que toda a gente tem um microfone à frente, mas eu acho que é muito importante pensarmos que podem haver pessoas que nos estão a ouvir que não são exatamente de Portugal. Que percebem o português, mas não são de Portugal. Exato. Podem ser de Angola, Moçambique, Brasil, podem até ser de algum país hispânico que até percebem qualquer coisa de português. E se nós falarmos muito rápido... É difícil. Se nós falarmos muito rápido, os brasileiros podem não nos entender. Por exemplo. Ou o pessoal das antigas colónias em África. Porque isso já me aconteceu com uma podcaster brasileira e que ela dizia: mas não me interessa porque esta é a minha maneira de falar. E eu até fiz um comentário e disse: olha, eu respeito a tua opinião, mas talvez tenhas que te lembrar que podem haver muitas pessoas que estão a ouvir o teu podcast e que não são portugueses e que não falam português do Brasil. Portanto, se tu falares pausadamente, eu entendo-te. Agora, a essa velocidade, eu vou desistir disto, ainda por cima se não tens esse respeito. E depois há um outro lado, que é o da pronúncia, que cá está, eu vivi sempre no Algarve e família toda algarvia e os amigos e escola e tudo mais. Marafado de moço, mas não tens pronúncia. Está-me a marafar. Mas é assim, eu acho que eu pensava, cá no meu cérebrozinho, que embora tivesse e tinha consciência que tinha pronúncia algarvia, nunca pensei que fosse assim tão acentuada que fosse ser difícil às pessoas me entenderem. Claro, né? para ti era natural. Porque era completamente natural. Quando eu chego, e isso foi uma coisa interessante ao chegar aqui a Toronto, foi realmente ver as diferentes pronúncias e notar que há realmente uma grande diferença entre as pronúncias, porque eu falava com as pessoas e constantemente as pessoas, diz? O quê? Como? E tu Não me ofendido percebiam. quase. E eu, mas eu estou a falar chinês ou quê? Mas o que é que se passa aqui? Depois, aos poucos e poucos, é que eu me vou realmente, estou realmente a reparar, se calhar estou a falar depressa demais. E comia muitas palavras, sabes? Parece que falava para dentro e mastigava muitas palavras. E hoje em dia... A Regi só faz assim com a cabeça. Hã? A Regi parece aqueles assim, cãezinhos que antigamente punhamos nos carros. A nossa Regi, que neste momento é a Dona Ana... Eu nem preciso de olhar, mas conheço o movimento. Ela conheceu-me nessa altura em que eu tinha acabado de chegar, né, ao fim de um ano, era muito algarvio. E ela já falava o português que fala hoje? Aliás, eu costumo dizer que nós os dois... foi aquela... Melhoraram-se. Melhorámos-nos um ao outro. Porque ela, embora também sendo do Minho e a família e falam ao estilo minhoto, não é? Com pronúncia minhota, ela não o fala, não é? Eu também melhorei o meu português. Melhorei no sentido de tentei e tento todos os dias falar um português que seja mais neutro, para que seja mais fácil nós comunicarmos. Eu não faço ideia como é que isso se faz. Eu também não, mas aconteceu. Aconteceu. Porque para mim, tal qual como para ti nessa altura, eu não reconheço em mim assim uma pronúncia diferente. Eu acho que tenho uma pronúncia normal, limpa. Mas como és do centro,
nessa Nota-se zona menos, talvez. não há tanta pronúncia carregada. Portanto, imagina, se vens de um Algarve, de um Alentejo, do Minho, há uma pronúncia Mais intensa. muito mais intensa. Não estou a dizer que seja boa ou má. Aliás, eu adoro Não, pronúncias. eu também. E eu acho que, A do e ainda Alentejo, bem, principalmente, adoro. e eu acho que ainda bem que hoje em dia não há a vergonha que havia antigamente. Eu acho que naqueles anos 80, 90, as pessoas, não vais falar dessa maneira, parece que és da Serra, não é? Ou no Norte não me ponhas tantos Bs que não vale a pena. Mas eu acho que o que é giro é ver a juventude hoje em dia ter orgulho da pronúncia, porque uma pronúncia não é falar-se mal a língua. A pronúncia é pronúncia. Claro. Podes ter a pronúncia e continuar a falar muito bem português. Exatamente. Mas tens uma pronúncia. E é manteres as características e as tuas origens. Eu acho que isso é lindo. Eu também acho muito giro. Nós, um país tão pequeno como é Portugal, termos tanta É uma pronúncia... diversidade do É caraças. lindo, é lindo. E é difícil até, não sei se já tiveste essa conversa com pessoas que não são portuguesas, é difícil para essas pessoas perceberem. Mas vocês não são todos portugueses? Não, mas eu no Algarve falo de uma maneira e a Ana fala de outra maneira. Mas é assim, muita diferença. É e não é. É e não é. É assim, aqui não tenho essa percepção, porque não vejo tantos filmes realizados no Canadá, produzidos aqui, mas nos Estados Unidos tu apercebes-te que entre os diversos estados também se fala o inglês muito diferente de uns sítios para outros. Tu vais ali para o lado de Nova Iorque, o coffee, os O's parecem assim. Há uma grande diferença, só que cá está. Eu acho que... Mas uma América não me espanta tanto, porque a América é enorme. Sim, é verdade, verdade, claro. Enquanto que Portugal não mas repara, até no meu concelho, no Cadaval, há umas 3 aldeias à volta. Todas elas falam de maneira diferente. E entre as 3 têm uma forma muito particular de falar e muito diferente do resto do pessoal. E é só um pequeno concelho. Exatamente. É só assim. Olha, já que tu entraste aqui no Canadá e começaste logo muito cedo a trabalhar na área da comunicação, primeiro com o CD-ROM, porque isso já é uma forma de comunicar, depois no jornal fizeste um bocadinho de rádio, passaste pela cobertura de eventos ao fim de semana, depois através do teu Creative 7, que eu acho que marketing e publicidade também é uma grande forma de comunicação, porque tu lançares a tua marca através de uma imagem, tu tens que comunicar muita coisa através dessa imagem. Como é que tu vês, principalmente na nossa comunidade, não é? Que é aquela que mais nos interessa e preocupa, a comunicação social, a forma de comunicar, os jornais, as revistas, a rádio, as televisões, os podcasts, tudo o que existe. Tu achas que evoluímos? Precisamos de evoluir mais? A forma como trabalhamos aqui na comunidade é que tu mais gostas de ver acontecer? Houve evolução. Eu acho que, boa ou má, há sempre evolução, não é? Eu acho que o que noto na nossa comunidade é que leva tempo. As coisas levam tempo a acontecer. Comparativamente, por exemplo, a Portugal, não é? Vou-te buscar o exemplo, por exemplo, na altura, paralelamente com o Creative 7, eu e a Ana, criámos um site online que era o PT Virtual, que era um site de notícias em português, com notícias canadianas traduzidas para português. Basicamente, agora cá estamos em versão só website, só notícias, onde nós fazíamos a cobertura de eventos e nós fazíamos isso tudo. E eu lembro uma dificuldade que eu tive, a enorme dificuldade que eu tive na altura de explicar aos patrocinadores o que era um website de notícias e qual era o valor de um website. E hoje em dia vejo isso como, aliás, uma das poucas coisas que eu considero que foi um erro que eu fiz, que foi não continuar com esse projeto. Mas eu fiquei frustrado que ao fim de 2 ou 3 anos, ou seja lá quanto tempo é que foi, esse contínuo bloqueio por parte da comunidade, não perceber mas isso é um website, mas quem é que vai ver o website? Não é?
epá, eu cheguei a uma conclusão que não vale a pena. Não Todos aqueles que não veem agora os jornais, Exato. por exemplo. E na altura, isto eu quando digo isto é mesmo. Na altura, quando nós decidimos parar com o projeto, estávamos com quase 1 milhão de visualizações por mês no site. Epá, que é uma coisa impressionante na altura. Mas como havia sempre aquela parte de resistência, tu chegas a um ponto na tua vida e dizes, epá, não tenho paciência para isto, vou continuar com a minha empresa e olha, é o que é. E foi um momento na minha vida em que, talvez porque já tinha passado talvez uns 15 anos dentro da comunidade, sempre na parte da mídia e envolvido e a conhecer muito a comunidade, eu fiquei um bocadinho chateado. Frustrado. Frustrado é a palavra mais apropriada. E decidi que, olha, já não quero saber mais desta coisa da mídia. Ias dizer desta M? É? Ias dizer desta M? Não. Já eu dizia isso. Vou-me deixar um bocadinho disto, estou um bocadinho farto, não vou continuar. E daí que eu depois dediquei mais ao Creative 7 e saí mesmo, fui para Downtown e tive... a minha empresa ficou lá em baixo e tinha clientes não portugueses e enfim, saí disso tudo. Mas estava sempre com um olho no que se estava a passar na nossa comunidade. E ainda agora, olhando para a nossa comunidade, eu acho que se está a fazer muita coisa. Eu acho que... eu acho que tudo o que se faz está bem. Já não sou tão crítico como era antigamente, quando era mais novo. Eu hoje olho para as coisas e não gosto de criticar tanto o que está a ser feito. Gosto de dizer eu acho que há público para todas as coisas. Ok? Eu posso não concordar ou posso não gostar do que eu estou a ver, se alguém está a fazer um programa ou se está a fazer qualquer coisa no Facebook ou seja aquilo que for. Eu posso e faço, olho para o projeto ou para aquilo que as pessoas estão a fazer e posso dizer, eu nunca faria aquilo. Não é dentro daquilo que eu acho que esteja certo. Mas, por outro lado, essa pessoa tem toda a razão de fazer aquilo que quer fazer porque há um público para aquilo que eles estão a fazer. Percebes? E eu acho que o que é mais interessante em termos de mídia hoje em dia é que eu julgo que temos que entender uma coisa. A mídia hoje em dia inclui social media, e eu não gosto de dizer social media porque acho que já não é social media, eu acho que é mídia, já está tudo, faz parte de tudo mesmo, porque inclusivamente os jornais, as televisões e as rádios têm que ter também o componente do social media, portanto está tudo já misturado. E o que eu gosto de hoje em dia é que dá a oportunidade para qualquer pessoa poder fazer o seu canal, poder fazer ter a sua voz, porque o ideal é isto. Eu estar aqui numa conversa contigo e nós estarmos à vontade com... quem quiser nos ouvir, ouve. Não é? Claro. Quem não quiser, muda de canal. Vai para o outro lado, vai fazer... E está tudo bem. Exatamente. E eu acho que... antigamente havia muita concorrência na comunidade. Eu faço e aquele faz. E aquele... deixem-se disso. Eu acredito é que o público é que decide. O público é que vai decidir. Se querem me estar aqui a ouvir, ou se me acharem um ganda maluco ou um ganda parvo... a fazer uma coisa só para nós, mas claro. Exatamente. Mas eu acho que o público é que decide, porque se a gente vai começar eu vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado... Hoje em dia as coisas mudaram completamente. O Ora Cá Estamos tem sido impulsionado pela nossa audiência. Público. Claro, verdade. Este projeto, eu digo sempre que o Ora Cá Estamos é um projeto que foi iniciado comigo e com a Ana a fazer um live no Facebook durante a pandemia. Sim, vocês não tinham planeado rigorosamente Zero. nada. O próprio nome deste projeto aconteceu por mero acaso, que quando se vai fazer um live, o Facebook pede-te um título. E eu, como ando sempre na brincadeira, disse, Ora Cá Estamos, não é? E ficou, e pegou, e as pessoas gostaram, e eu disse, olha, vamos continuar com isto. Hoje em dia temos 8 ou 9 podcasts neste projeto,
se me perguntasses na altura, alguma vez, é que nem por perto. Mas quando tu tens as pessoas que continuam a dizer, pá, gosto do que estás a fazer, continua a fazer, e há um feedback. Hoje, é que o engraçado disto tudo é que estas plataformas fazem com que tu tenhas uma comunicação direta com a tua audiência. Exato. E a tua audiência manda-te mensagens. O que é doido, não é? Se formos a pensar, por exemplo, olharmos para um programa nos anos 80, as pessoas faziam o programa, se calhar iam lá ver quantas pessoas é que estavam a ver televisão, mas não havia aquela comunicação. Hoje em dia, eu acho que isto é lindo ao mesmo tempo de se ver o lado bom e o lado mau, não é? Porque depois também tens aquelas pessoas que criticam por qualquer outra coisa, mas isso não há nada a fazer. Meus amigos, obrigado e bom dia. Mas eu acho que, voltando à tua pergunta da mídia, o que é que eu vejo com a mídia comunitária? Olha, se alguns deles me tiverem a ver, o que eu lhes vou dizer é: continuem a fazer aquilo que querem fazer. Não olhem para mim, ou para ela, ou para A, B, C ou D, para compararem, ou para tentarem fazer. Eu vou fazer aquilo que ele está a fazer. Pá, sejam criativos. Claro. Façam aquilo que vocês acharem cá dentro que é o que querem fazer. Porque há uma aí ia dizer merda, não vou dizer. Há uma cena há uma cena que eu digo a toda a gente. O público, aquelas pessoas que estão ali naquela câmara, elas pressentem aquilo que é verdadeiro. Sim, completamente. E aquilo que é feito, não é? Por isso é que eu digo, deixem que a audiência, eles lá vão perceber o que é que eles gostam de ver ou não. Porque eu estou a dizer isto, eu não estou a dizer que elas vão olhar para o Jamie e dizer, ele realmente está ali à vontade de falar e eu vou gostar dele. Não, podem não gostar de mim, podem olhar para mim e dizer quem é que aquele gajo pensa que é, não é? Porque há sempre, essa situação acontece. Mas o que eu acho é que, em termos gerais, todos nós que temos esta obrigação de estarmos aqui, que temos uma mensagem, queremos estar aqui a falar para mais pessoas, temos uma obrigação de ser honestos com aquilo que estamos a fazer. E connosco próprios. Exatamente. Porque a partir do momento que estivermos a ser honestos connosco próprios, acho que o que sair tem muito mais qualidade do que estarmos a vestir uma pele que não é a nossa, não é? Eu, por exemplo, nesta viagem que eu tenho feito com os podcasts, uma das coisas que eu me orgulho é que quando eu faço um podcast, quando eu tenho os meus convidados, quando eu estou sentado aí desse lado, e quando eu acabo os podcasts e 9 em cada 10 pessoas me dizem, esqueci-me que estava a falar num podcast. Claro, isso é tão bom. Não é? Para mim isso é a maior vitória. Depois pode ser a vitória das pessoas em casa verem o programa, né? Mas para mim, eu acho espetacular tu conseguires fazer com que a pessoa que está sentada aí desse lado se esqueça que está com o microfone à frente. Isso para mim é uma vitória, não é? Porque eu acho que eu detesto entrevistas, eu adoro conversas. Claro. Eu converso, não sei se já notaram, mas eu converso naturalmente não paro. Mas, porque isso é o meu natural. Eu acho que uma pessoa sendo natural faz com que a pessoa que está à nossa frente fique mais à vontade. Sim, sem dúvida. Olha, e vamos avançar, mas não sem antes falar de um outro podcast que tu tiveste e que não era por acaso em língua portuguesa. Tiveste o teu Creative Spin. É verdade. Que nasceu quando e durou quanto tempo? Eu, olha, sei que foi há 7 anos porque veio uma memória no Facebook. E já foi há 7 anos. 7 ou 8 anos, exatamente. Já há uns 7 ou 8 anos que eu comecei esse Creative Spin. Que foi mais dedicado, foi mais para fazer o marketing da minha empresa do Creative 7, não é? E ao fazer o Creative Spin, o objetivo era realmente sentar-me, falar com pessoas criativas. Depois passou a ser com empreendedores, pessoas de negócio, porque eu tenho essa curiosidade de falar com as pessoas, saber o que é que elas... Eu gosto muito de entrar na cabeça das pessoas e saber aquilo que elas estão a pensar e porque é que fizeram aquilo. E pronto, e comecei esse podcast em inglês, porque cá está, eu não estou aqui a gabar-me que sei 2 línguas, mas sinto-me confortável em inglês também, não é? Então, mas e tu tens que tirar partido desse teu contexto de vida, não é? Exato. E
Epá, e foi ótimo e foi das melhores formas de marketing. E ainda continuo a dizer que estas brincadeiras de podcast, de vídeos que se possam fazer para pôr online, é das melhores formas para qualquer uma pessoa que tenha um negócio de fazer publicidade do seu negócio. Claro. De estares aqui, falares do teu produto, dos teus serviços. É a melhor forma de publicidade que tu tens. Claro. Mas não seja que se há uma pessoa que está curiosa na tua empresa, naquilo que tu fazes, vai à tua página de YouTube e vai ouvir-te a falar sobre aquilo que tu fazes. Pá, isso não tem valor que se possa colocar aí, não é? Porque não tem nada a ver com um anúncio de 30 segundos que possas ter numa televisão, ou não seja, tu já viste o que é? Explicares tudo o que tu fazes na tua empresa em 30 segundos e mais um número de telefone. É impossível, não é? Olha o pormenor. E mais um número de telefone. E mais um número de telefone. Num podcast ou num vídeo que tu faças, tu podes explicar o teu serviço, tu podes explicar aquilo que tu fazes. E, portanto, o Creative Spin foi mesmo para isso, foi a melhor forma de marketing que eu tive na minha empresa. E continuo, né? Agora cá estamos, faz parte do Creative 7, faz parte dessa ideologia. E eu continuo a fazer os podcasts na mesma, né? Continuo a fazer com a Dona Yana, um podcast mais assim, é aquilo que vocês veem, é aquilo que realmente acontece. É o que eu costumo dizer à Ana, é que se nós conseguíssemos ter uma câmara sempre a seguir-nos, era um podcast interessantíssimo. Mas agora também comecei um projeto novo dentro do Ora Cá Estamos, um podcast meu mesmo. Já ouvi falar. Já ouviste falar? E que eu acho que vou poder fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que é um podcast à minha maneira. Que é conversar com pessoas. Independentemente da língua. Independentemente da língua. Vou falar com pessoas em inglês, em português. Não falo em outras línguas porque não dá. Não dá mesmo. Olha, eu sei que tu já o fizeste há uns anos atrás, porque me contaste uma vez isso, que tu foste parte de um painel de palestrantes e que falaste sobre, acredito que marketing. Yeah. Se tivesses que te apresentar agora assim de repente, sei lá, num público ali em Nova Iorque, para além da parte profissional do marketing, mas como criativo, como pessoa, como é que tu te apresentavas? O que é que tu dizias a uma plateia? Quem é que tu és hoje? Jamie Quem é que eu sou? Eu acho que continuo a ser aquele mesmo miúdo de 20 anos quando comecei. Eu acho que não mudei. Eu acho que evoluí no sentido de aprender, já aprendi muito mais, não é? Mas eu não deixo de ser aquele miúdo com curiosidade. Não há dia nenhum que eu não ande nas plataformas todas a ver qual é a nova tecnologia que saiu, ou o novo software, ou, embora já esteja perto dos meus 50, eu não tenho medo absolutamente nenhum de me sentar com um miúdo de 20 anos a falar sobre tecnologia, sobre softwares, porque eu nunca me deixei de ficar assim atrás. Sim, e porque como gostas, tens perfeita noção de que é o que evolui mais rapidamente são todas essas coisinhas, não é? A tecnologia. Agora que estou aqui a pensar na resposta, eu acho que se me apresentasse, ninguém me conhecesse, não é? E dizia assim, eu sou eu gostava de me posicionar como um psicólogo de marketing. De estratégias, porque o que eu gosto é de ir buscar um problema e de trazer a solução ao de cima. E um problema no aspecto de uma empresa precisa de fazer marketing dos seus produtos, dos seus serviços. Como é que nós vamos lá chegar? Não é? Portanto, é esta parte criativa que eu tenho, a experiência que eu já tive, porque ao longo destes 22 anos com a minha própria empresa e anteriormente com a mídia e tudo mais, eu acho que consegui aprender muito com os meus clientes e como tive clientes dos mais diversos de todo o aspecto, desde um supermercado, a pessoas de construção, seja aquilo que for, todos eles dão-te qualquer coisa. Tu aprendes com todas as pessoas. E eu gosto de aprender com as pessoas. E eu acho que agora, ao fim destes 20 e tal anos de estar no mercado, eu acho que já aprendi bastante. Mas tenho consciência que vou aprender ainda muito mais. Eu não sei tudo. Mas há uma coisa que eu tenho, que é curiosidade. Isso é muito bom.
Até porque a curiosidade, para além de te manter sempre informado e de estar sempre a encontrar novas ferramentas, novas aplicações, sei lá, acho que a curiosidade mantém as pessoas sempre jovens. Eu acho que sim, embora com muito cabelo branco e barba Eu acho, branca. mas isso não interessa nada. O que é importante é mesmo cá dentro. Eu acho que isso mantém as pessoas muito mais jovens. Olha, agora vou-te perguntar outra coisa. Provavelmente vais-me dizer que não te lembras, que não sabes, porque não te lembras nada, não sabes nada. É provável. Mas pronto, eu pergunto na mesma. Há algum anúncio assim que às vezes até pode ter sido um anúncio já de há 30 anos atrás, mas há algum anúncio que te tenha ficado e que sempre te despertou curiosidade às vezes ou por ser completamente ridículo, mas conseguiu atingir o seu público, ou porque de tão simples, teve uma mensagem tão simples, mas também atingiu objetivos? Há vários. E é engraçado que muitos deles vêm de Portugal. Eu gosto muito dos anúncios de lá, por acaso, ainda hoje. E cá está. E isto vem a parte criativa, que às vezes é como tu dizes, às vezes pode ser uma coisa tão simples. Como, por exemplo, a menina que está no comboio com o chocolatinho, que vai com o comboio com o Pai Natal e com o coelhinho no comboio ao circo. Exatamente. Lembras-te, Isto não é? tem para aí 50 anos. São as coisas que ficam na cabeça. E eu acho que como pessoa de marketing, é a procura dessas coisas que é a minha busca constante. Procurar essas coisas. Por exemplo, se eu te escrever assim, vou-te perguntar se te lembras da marca. Estão num carro, aquecem ali a aguinha, café, qual é a música? A do café tínhamos em Portugal. Ora, cá está. Isso era o quê? Era o café, Regi. Era Nescafé ou Mocambo? Mocambo. Era Mocambo, exatamente. Quer dizer, a música é que nos leva a lembrar-nos destas coisas todas. Claro que depois também há aqueles outros anúncios mais poderosos, por exemplo, aquele primeiro anúncio da Apple. Já sabes que eu sou todo virado para a Apple, onde ele vem a correr e lançam aquele martelo. São coisas icónicas que ficam. Mas a minha questão aqui é: todo e qualquer anúncio tem que ter aquele je ne sais quoi. E é a procura desse je ne sais quoi que é o que me faz andar. Claro. Estás a perceber? Porque até mesmo com um projeto como a Hora Cá Estamos, eu acho que tivemos muita sorte com o nome. Por exemplo, sim. Eu acho que o nosso nome tem um je ne sais quoi. Que se eu dissesse, se eu há 5 anos dissesse a alguém dentro do ramo, vou criar um projeto de podcast e não sei o quê, vou chamá-lo Hora Cá Estamos. Diziam, não sejas maluco. Isso tem algum jeito. Tem algum jeito. No entanto... Nem se escreve assim. Ainda continuamos a ter pessoas a dizerem isso. E eu, não, escreve-se assim porque é assim. Porque há um sentido de ser assim. Porque o Hora Cá Estamos, ao dizermos dessa forma, é a forma como nós falamos um com o outro. E é uma forma de te aproximares também do público. Não é formal, é uma coisa familiar. Em casa não dizemos Hora Cá Estamos. Dizemos Hora Cá Estamos. Mas é isto que está aqui. Esta conversa é o cá estamos. Não é o cá estamos. E portanto, é este je ne sais quoi. Portanto, a nível de marketing, a nível de anúncios, a nível de projetos, é a minha procura constante, é esse je ne sais quoi. Qual é o segredo que vai apanhar o ouvido da pessoa, que vai... a pessoa está a fazer o scroll e vai conseguir chegar lá. É fácil? Não. Tu és daquelas pessoas que, a mim por acaso isso acontece-me, embora eu não seja criativa, mas às vezes acontece-me acordar de noite e achei que já escrevi um livro e depois de manhã, quando finalmente me levanto, lembro-me de 3 palavras. Isso acontece durante a noite, teres assim ideias... para que gostarias de pôr em prática? Acontece-me à noite, ideias durante brilhantes. o dia, constantemente. A toda a hora? Eu sou... E o que é que tu fazes? Escreves imediatamente? Tens medo de esquecer? Sim, tu esqueces de muita coisa. Eu esqueço-me de muita coisa hoje em dia. Mas é um esquecimento temporário. Eu sou assim, eu tenho depois um cérebro voltas lá, muito estranho. quando precisas. Às vezes depois estou a comer e lembro-me daquilo que me tinha esquecido durante a manhã, e depois escrevo agora ponho tudo no telemóvel logo, mas eu não sei ir a sítio nenhum.
por exemplo, a Regi se calhar vai se rir, eu não me sento num restaurante com as costas viradas para o público, para o resto das pessoas. Eu também não gosto. Eu sento-me sempre, eu tenho que ver tudo. Eu também gosto de estar Eu assim. tenho que ver tudo. Porque ela está a dizer que é uma pancada. Mas a minha pancada é esta. A minha cabeça está constantemente à procura de qualquer coisa. E eu, talvez como pessoa criativa, qualquer coisa me dá ideias. Claro. Percebes? A mínima coisa dá-me ideias. Por exemplo, ontem fomos jantar e havia um copo que estava lá numa mesa ao lado, já estava meio cheio ou meio vazio, não sei. Ninguém o foi buscar, continuou lá e aquilo deu-me umas ideias. Coisas estúpidas, estás a perceber? Mas para uma pessoa doida como eu, é uma ideia se calhar para fazer qualquer uma cena. Estás a perceber? E às vezes pergunta-me, mas e como é que tu fazes isso? Que tu sentas-te para pensar nas coisas? Sim, às vezes também me sento. Claro. Sento-me e Mas vou pensar. às vezes Mas gosto mais das coisas que me das aparecem. espontâneas. Exato. Yeah. Que giro, muito giro. Eu acho que a criatividade é acho que é uma parte mágica do nosso cérebro. Acredito eu que seja. Ou doida, não sei, eu já pensei nas duas coisas. Mas tu não conheces a velha expressão tão conhecida que de mágico e de doido todos temos um pouco. Yeah. É muito conhecida esta expressão. É verdade. Eu acredito muito nisso. E cá está. Eu acho que nunca vou deixar de ser assim. Acho que sempre fui assim. As pessoas não se fazem, não se tornam, não estudam para ser criativas. As pessoas nascem criativas. Depois podem estudar para aprimorar um dom que já têm, para aprenderem técnicas e poderem espelhar na sua vida e na sua profissão o que querem fazer. Exato. Mas ou se é criativo ou não se é. É Sim, o que eu acho. Mas também te digo que acho que cabe-nos a nós crescermos. Por exemplo, sim. eu hoje, se por exemplo vou agora olhar para este podcast, estamos aqui a gravar, eu quase que não me reconheço como pessoa, porque se eu for comparar o Jamie de quando tinha 19 anos, ou até mais novo, para o Jamie de hoje, não tem nada a ver o cu com as calças, como a gente costuma dizer. Mas eu acho que isso também faz parte da evolução, mas nós temos que dar aso a essa evolução, deixar que isso aconteça. E eu acho que, infelizmente, nós falamos com muitas pessoas, conhecemos muita gente que, por exemplo, tu tens amigos que dizem assim, epá, ela podia ser assim, fazer isto e aquilo, e fica ali. E enerva-nos, não é? Porque Claro. conseguimos ver o potencial dessa pessoa, mas a pessoa não o vê. E nós somos os nossos piores críticos. Voltando ao início da conversa, nós somos os nossos piores críticos e muitas das vezes nós paramos de fazer ou não fazemos certas coisas porque temos aquela cena aqui atrás. Se calhar não devia de fazer porque se esta pessoa ou aquela vê e não sei quantos. E eu, hoje em dia, e se calhar fica aqui a mensagem para alguém que seja mais novo ou que esteja numa fase da vida em que eu se calhar devia de fazer isto, mas tenho medo. Façam. E eu agora estou numa fase da minha vida que no inglês diz I don't give a shit. Eu acho que ultimamente ele diz esta frase de meia hora. Meia hora. Porque eu cheguei a esta conclusão. Acho que devias ter um podcast. Acho que devia ter um podcast, não é? Acho que devia falar em algumas coisas. I don't give a shit. Mas embora eu sou uma pessoa que sempre fui muito faladora, falo com as pessoas, acho que sou simpático. Nota-se, né? Sou simpático com as pessoas, eu gosto de falar com toda a gente, eu sempre tive isso. Mas nunca fui aquilo que estou a ser agora. E isto foi é interessante que foi nos últimos 2 anos, a Ana está ali a dizer eu a acho velhice. Que é das boas companhias. É. Mas eu hoje em dia estou a falar mais alto, sem preconceitos, eu não quero saber se a pessoa que está ali, daquele lado, que me está a ver... Isso chama-se maturidade e segurança e está tudo bem. Exato. E eu acho que hoje em dia estou... É claro, nós não podemos ir atrás no tempo. Mas se eu pudesse fazer, se eu pudesse agarrar nesse telefone e telefonar para o Jamie quando cá chegou, dizia, ó puto, tu atina, esquece das coisas, porque tu tens arte, tu és criativo, tu tens coisas para dizer,
tu tens bom coração, vai em frente. Caga no resto. Porque o problema que existe é nós estarmos preocupados com o que aquela pessoa que não vale nada vai dizer sobre nós. Mas eu acho que isso é muito uma questão cultural e que é muito difícil dar a volta. Estivemos sempre preocupados toda a vida. Ai, não vais para a rua vestida assim, olha o que é que os vizinhos vão dizer. Ai, não te comportes assim, ai, uma menina não se senta com as pernas assado. E é assim, é cultural. E isto demora anos e anos a E eu quero, mudar. olha, é uma das coisas que eu quero fazer com este projeto do Hora Cá Estamos, e nós já falámos várias vezes nisso, nós queremos abrir as portas. Nós queremos abrir os microfones às pessoas. Nós queremos dar oportunidade às pessoas que nos estão a ver neste momento e que têm aquela ideia que dizem que é estúpida. Eu quero falar sobre selos. Nós mas ninguém é que quer falar sobre... decidimos se é estúpido Venham ou falar não. sobre selos. Porque se calhar há mais 1000 pessoas aí fora que gostam de falar sobre selos. E eu quero que as pessoas tenham essa percepção de que não tenham medo das câmaras e não tenham medo, porque quando Quais vierem câmaras? aqui a gente faz com que vocês se esqueçam disso tudo. Venham falar das coisas, porque eu acho que estamos a viver numa época, temos esta possibilidade, isto é espetacular, podermos fazer isto e podermos falar. E se 50% de quem for ver o podcast não gostar, está bem, vá-se embora. Vê outro, passa à frente. Passa Há à muitas frente. outras coisas Continuem para ver e a ouvir. falar. Claro. Deixem-se de travar, de fazer as coisas que vocês gostavam de fazer só porque se calhar a minha prima, ou a minha irmã, ou o meu tio, ou o meu vizinho. Ensinar, I don't give a shit. I don't give a shit. A cena é mesmo essa, I don't give a shit. E eu acho que isso é que é extremamente importante para que as pessoas vejam que nós estamos aqui, sim, queremos fazer coisas porreiras e fixe, mas eu acho que há cenas porreiras e fixe em toda a gente. Claro. Todos estão... Todas as pessoas que verem este podcast, se ainda tiverem a ver, porque isto já foi... Estamos aqui há 2 horas, mas não interessa. Se vocês estiverem a Já está tudo ver... a dormir. Se estiverem a ver e que digam assim, realmente eu gostava se calhar de ir falar sobre isto, ou falar sobre aquilo. Digam-nos. Digam-nos. Mandem-me uma O mensagem. pior que pode acontecer, e esta é outra que eu faço agora, pergunta-se. O pior que pode acontecer é um não. Claro. Mas ao menos já se sabe sim ou não, não é? Exato. Não ficamos com aquela coisa, devia ter feito. Se calhar era mais... Não, digam, façam. Esse é o conselho que eu dou. Em frente, sem medos. Olha, pronto, como já aqui estamos há 2 horas, como Há tu quanto acabaste de tempo, dizer, Regi? 1 hora, foge. és pior que a convidada anterior. Bem, vamos então só fazer aqui assim uma última brincadeirazinha, porque agora vamos fazer isto em todos os episódios de Sem Espinhas nesta 2ª temporada. Não fazemos ainda ideia quem é o próximo convidado, porque estamos pendentes das pessoas aceitarem ou não o convite. Yeah. Portanto, e também não interessa Não, aqui para o fica caso. melhor. Mas vais deixar uma pergunta para a próxima pessoa que se sente aí nessa cadeirinha. Se quisessem fazer um podcast sobre a coisa que vocês mais gostam, qual seria o tema? Boa. Aí está. Pronto. Olha, muito obrigada. Gostei muito desta De conversa, nada. ó chefe. De nada. Isto foi... Nunca tínhamos, já fartámos de falar o dia inteiro, mas nunca tínhamos tido uma E conversa fartámos assim. de falar agora em também. frente às câmaras. Jesus, que isto nunca mais acaba. Isto parece, é quase o podcast mais longo do mundo. Não, Há muito mais longo. Olha, mas antes de acabarmos, só para falar nessa, vi um podcast há pouco tempo, que eu vejo muitos dos podcasts do Joe Rogan, Tu adoras? que eu gosto muito do rapaz, e ele disse uma coisa, foi há 2 ou 3 episódios, em que lhe disseram, tu não sejas doido, no início, não é? Fazer podcast 2 a 3 horas, tu és maluco, ninguém te vai ouvir. Hoje em dia é o podcast mais ouvido pelo mundo. Eu gosto de podcasts só longos chegamos também. a uma conclusão. Não liguem ao que os outros Exato. queiram, a opinião dos outros. Se vocês sentirem que é isso que vocês querem fazer, façam. É como aquela música dos Queen, não é? Também lhe disseram, mas isso é uma loucura, essa música tem 6 minutos, quem é que vai produzir isso, quem é que aguenta essa porcaria, quem é que não sei o quê. Pronto, não há ninguém que não conheça. Está feito. Pronto, está feito. Olha, Vamos gostei embora. muito da nossa conversa, muito obrigada por teres Sempre às aceitado ordens. este convite, não é aceito, é aceitado.
Ai. Sabes que eu demorei um bocadinho a aprender isto. Vê lá se aprendes alguma eu coisa. achava que estava... Vê lá se ficas profissional. Olha, Não, isto... temos que aprender, estamos sempre a aprender, só não aprendemos se não quisermos. Chega assim ao fim este segundo episódio da segunda temporada aqui do Sem Espinhas. Acompanhe-nos todas as terças-feiras às 7. Obrigada. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.